Capítulo 14. Aomami. Esse meu ser pequenino. Aomami passava grande parte do tempo sentindo-se confusa, como se estivesse vivendo às cegas. Ela não tinha ideia do que poderia lhe acontecer neste mundo de um Q84, em que a lógica e o conhecimento adquirido não eram mais válidos. Mas algo lhe dizia que ela viveria por mais alguns meses até dar à luz a criança. Era apenas uma intuição, porém uma intuição bem próxima da certeza. Ter a criança parecia ser uma condição para que todas as coisas continuassem a avançar. Era essa a impressão que tinha. Aomami lembrava as últimas palavras ditas pelo líder de Sakigake. Você ainda terá de superar uma prova muito dura. Ao passar por ela, certamente conseguirá enxergar as coisas como elas realmente são. Ele sabia de algo muito importante, e tentou transmiti-lo, ainda que de modo ambíguo e vago. A prova a que ele se referia poderia ter sido o fato de ela ter chegado muito perto da morte. Com a intenção de me matar, fui até a placa da ESSO com uma pistola na mão, mas voltei para cá sem o fazer. Foi então que descobri estar grávida. Isso também pode ter sido algo pré-determinado. No início de dezembro, os ventos sopraram intensos durante as primeiras noites. As folhas se desprendiam da alcova e eram lançadas com violência contra a tela de plástico que cobria o anteparo da varanda, soltando um som seco, agressivo. Ventos gelados sopravam por entre os galhos nus, transmitindo advertências. Os corvos começaram a grasnar de modo muito mais acentuado e agudo. O inverno havia chegado. Sua crença de que seu útero abrigava o filho de Tengo foi se tornando cada vez mais forte com o transcorrer dos dias, até que se tornou algo dado como certo. Ainda não havia argumentos coerentes para convencer outras pessoas, mas para ela aquilo estava claro. Era óbvio. Se fiquei grávida sem ter mantido relação sexual, de quem a criança poderia ser, se não de Tengo? Desde o mês de novembro, seu peso aumentara. Apesar de ela não sair do apartamento, diariamente praticava exercícios regulares de modo comedido e passou a fazer uma rigorosa dieta. Desde os 20 anos, seu peso nunca passou de 52 quilos, mas num certo dia a agulha da balança marcou 54 e desde então o peso nunca mais diminuiu. Seu rosto parecia um pouco mais arredondado. Certamente, esse ser pequenino está pedindo que sua mãe o deixe crescer. Ela e esse ser pequenino continuavam a observar o parquinho à noite. Esperam ver a silhueta de um jovem grande sentado sozinho no topo do escorregador. Aomami observava as duas luas pairando uma ao lado da outra no céu de início de inverno, enquanto acariciava suavemente seu ventre sobre o cobertor. De vez em quando, lágrimas escorriam sem nenhum motivo. Notou-as quando as gotas deslizavam pela face, caindo no cobertor sobre o colo. Talvez estivesse se sentindo sozinha ou insegura, ou com uma sensibilidade maior por causa da gravidez. Ou, quem sabe, tivesse sido o vento gelado que estimulara suas glândulas lacrimais. Fosse o que fosse, Aomami deixou as lágrimas caírem à vontade sem a preocupação de enxugá-las.
Quando se chora até um certo ponto, as lágrimas se esgotam. Almami continuava sua vigília solitária. Não estou mais tão só, pensava. Dentro de mim existe esse ser pequenino. Nós somos dois. Nós dois estamos vendo as duas luas, aguardando o Tengo aparecer. De vez em quando, Almami pegava o binóculo e focava o topo do escorregador vazio. Em outras, pegava a pistola para sentir seu peso e seu toque. Agora, tenho o dever de me proteger, de reencontrar Tengo e de enviar nutrientes para este ser pequenino. Certo dia, enquanto observava o parque infantil enfrentando os ventos gelados, Almami percebeu que ela acreditava em Deus. Ela descobriu essa verdade de maneira inesperada. Foi como se a sola de seus pés encontrassem o chão firme no fundo de um lamaçal. Uma sensação inexplicável, um conhecimento que jamais imaginara existir dentro de si. Desde que se entendia por gente, ela sempre odiara tudo que fosse relacionado a Deus. Talvez seria mais correto dizer que ela rejeitava todas as pessoas e sistemas que interferiam em sua comunicação com ele. Durante muitos anos, considerava essas pessoas e sistemas como sendo o próprio Deus. Odiar essas pessoas era o mesmo que odiar Deus. Desde o dia em que nasceu, elas estavam ao seu redor. Em nome de Deus, passaram a controlá-la, davam-lhe ordens e a encurralavam. Em nome de Deus, usurparam seu tempo e sua liberdade, prendendo seu coração com pesadas algemas. Elas pregavam a bondade de Deus, mas pregavam em dobro a ira e a intolerância de Deus. Aos 11 anos, quando tomou consciência disso, finalmente conseguiu escapar desse mundo. Em compensação, precisou sacrificar muitas coisas. Se não existisse Deus neste mundo, minha vida teria uma luz muito mais intensa, seria muito mais espontânea e rica. Era o que Almami costumava pensar. Eu poderia ter sido uma criança comum, com muitas e belas lembranças, se o meu coração não fosse constantemente atormentado pela raiva e pelo medo. Minha vida hoje seria muito mais construtiva, tranquila e plena. Mas enquanto observava o parque vazio por entre os vãos da amurada, com a mão sobre o ventre, Almami não podia deixar de admitir que lá no fundo ela acreditava em Deus. Quando rezava mecanicamente, juntando as mãos, ela confiava em Deus numa área fora dos limites de sua consciência. Era uma sensação impregnada em seus ossos, uma sensação que a razão e os sentimentos eram incapazes de afugentar, algo que nem mesmo o ódio e a raiva seriam capazes de destruir. Mas esse Deus não era o Deus dessas pessoas. Era o meu Deus, um Deus que encontrei após sacrificar minha própria vida, deixar cortar minha carne, tirar minha pele, sugar meu sangue, arrancar minhas unhas e usurpar meu tempo, meus desejos e minhas lembranças. Um Deus que não possui forma. Ele está vestindo roupas brancas e sua barba não é comprida. O meu Deus não possui uma doutrina, uma escritura sagrada e tampouco rígidos preceitos a serem seguidos. Não há recompensas nem castigos. Não oferece nada, nem tira nada. Não há um paraíso a ser alcançado,
nem inferno para se despencar. Tanto no calor quanto no frio, Deus simplesmente está presente. A Umami costumava se lembrar do que o líder de Sakigake lhe dissera um pouco antes de morrer. Ela jamais esquecerá aquela voz de barítono, assim como jamais esquecerá a sensação de enfiar a agulha em sua nuca. Onde houver a luz, existirá a sombra, e onde houver a sombra, existirá a luz. Não existe sombra sem luz, nem luz sem sombra. Não se sabe se o que denominamos povo pequenino pode ser considerado bom ou ruim. De certa forma, é algo que está aquém de nossa capacidade de compreensão e definição. Convivemos com eles desde os tempos imemoriais, muito antes de existir a concepção do bem e do mal, desde o tempo em que se desconhecia a consciência humana. Deus e o povo pequenino são existências antagônicas? Ou são lados de uma mesma coisa? A Umami não tinha resposta. A única coisa que ela sabia era que dentro dela havia um ser pequenino que precisava ser protegido a todo custo e que, para isso, ela precisava acreditar na existência de um Deus ou aceitar o fato de que acreditava em Deus. A Umami refletiu sobre a existência de Deus. Deus era uma entidade que não tinha forma, mas ao mesmo tempo podia assumir qualquer forma. A imagem que ela tinha dele era a de uma Mercedes-Benz Coupé de linhas aerodinâmicas. Um carro novo em folha que acabou de sair da concessionária. Uma senhora distinta e elegante de meia idade que sai do carro em plena rodovia metropolitana. Ela cobre o corpo nu de Umami com um belo casaco de meia estação, protegendo-a do vento gelado e dos olhares alheios. E sem dizer nada, ela volta para o cupê prateado. Ela sabia que a Umami estava com um bebê dentro dela e que precisava protegê-lo. A Umami passou a ter um novo tipo de sonho. Nele, ela está confinada num quarto todo branco. Um quarto pequeno, de formato cúbico. Não existem janelas, apenas uma porta. Há uma cama simples sem adornos e ela está deitada sobre ela. A luz sobre a cama ilumina sua barriga, enorme como uma montanha. Não parece ser parte de seu corpo, mas não há dúvidas de que a barriga é sua. A hora do parto está próxima. O quarto é vigiado pelo rapaz de cabelo rente e o de rabo de cavalo. Os dois estão certos de que desta vez não vão falhar. Na vez anterior eles falharam. Agora precisam recuperar a reputação. A função deles é não deixar a Umami sair do quarto
e não permitir que ninguém entre. Eles estão aguardando esse ser pequenino nascer. Assim que nascer, irão tirá-lo dela. A umami tenta gritar. Pede desesperadamente por socorro. Mas esse quarto fora construído com material especial. As paredes, o chão e o teto absorvem instantaneamente todos os sons. Nem a própria voz ela consegue ouvir. Ela pede para que a senhora da Mercedes venha salvá-la. Salvar ela e esse ser pequenino. Mas sua voz é tragada pelas paredes brancas do quarto. Esse ser pequenino absorve os nutrientes de seu cordão umbilical e está crescendo. Está querendo sair dessa escuridão morna e chuta a parede do útero. Ele deseja a luz e a liberdade. O rapaz alto de rabo de cavalo está sentado ao lado da porta. Com as mãos sobre o colo, observa atentamente um ponto no espaço. Talvez uma nuvem pequena e densa possa estar flutuando naquele espaço. Ao lado da cama está o rapaz de cabelo rente. Os dois vestem o mesmo conjunto de paletó e calça pretos. De vez em quando, o rapaz de cabelo rente olha o relógio de pulso, como se aguardasse um trem importante na estação. A umami percebe que não consegue mexer os braços e as pernas. Não pareciam estar amarrados, mas mesmo assim não consegue movê-los. Não sente a ponta dos dedos. Pressente as dores do parto. Era como se o fatídico trem estivesse se aproximando no horário previsto. Ela conseguia escutar o sutil tremor dos trilhos. Nesse ponto, ela acordava. Para tirar o cheiro desagradável de suor, a umami tomava um banho e trocava de roupa. Jogava as roupas úmidas na máquina de lavar. Ela não queria ter esse tipo de sonho, mas ele era recorrente. O sonho apresentava algumas mudanças, mas o espaço e o final eram sempre os mesmos. Um quarto branco de formato cúbico, as dores que indicavam a aproximação do trabalho de parto, os dois rapazes de terno impessoal preto. Eles sabem que a umami possui um ser pequenino dentro dela. Ou, se ainda não sabem, logo saberão. Ela está convicta de que, caso seja necessário, não hesitaria em descarregar suas balas 9mm no rapaz de cabelo rente e no de rabo de cavalo. O Deus que a protege, dependendo do caso, pode se tornar um Deus sangrento. Alguém bate na porta. A umami está sentada no tamborete da cozinha e, na mão direita, segura uma pistola com a trava de segurança solta. Lá fora, uma chuva gelada persiste em cair desde a manhã. O aroma da chuva de inverno envolve a terra. Senhorita Takai! Boa tarde! Disse o homem do outro lado da porta, interrompendo momentaneamente as batidas. Aqui quem fala é o seu conhecido cobrador da NHK. Sinto ter de incomodá-la, mas aqui estou novamente para cobrar as taxas de recepção. Senhorita Takai, a senhora está aí, não? A umami olha para a porta e diz sem emitir sons: saiba que nós telefonamos para a NHK. Sabemos que você não passa de alguém tentando se passar por cobrador da NHK. Afinal, quem é você e o que quer?
As pessoas precisam pagar o preço das coisas recebidas. É uma regra básica estipulada pela sociedade. A senhorita recebeu as ondas de transmissão, portanto, deve pagar a taxa de recepção. É injusto somente receber e não querer pagar por ela. Está agindo como uma ladra. A voz do homem ecoava alta e nítida pelo corredor. Era uma voz rouca, mas claramente audível. O motivo que me traz aqui não é de modo algum pessoal. Não estou com raiva nem tentando castigá-la. Longe de mim. O fato é que, por natureza, sou uma pessoa que não admite injustiças. As pessoas precisam pagar pelo que recebem. Senhorita Takai, enquanto a senhorita não abrir a porta, saiba que voltarei aqui várias e várias vezes e continuarei a bater. Creio que a senhorita não deseja isso. Não sou nenhum velho gagá incapaz de dialogar. Se conversarmos, certamente chegaremos num consenso. Senhorita Takai, por favor, poderia fazer a gentileza de abrir a porta? Novamente ele bate com insistência durante um tempo. A umami segura firmemente a pistola com as duas mãos. Este homem sabe que estou grávida. Ela sente o suor brotar nas axilas e na ponta do nariz. Não importa o que aconteça, jamais abrirei a porta. Caso ele tenha cópia da chave ou utilize alguma ferramenta ou algum meio para forçar a entrada. Não importa se ele é cobrador da NHK ou não, vou descarregar todas as balas no estômago dele. Não, isso não vai acontecer. E ela sabia. Eles não podem abrir a porta. Ela tem um mecanismo que só permite abri-la pelo lado de dentro. É impossível abri-la pelo lado de fora. É por isso que ele está com raiva e falando pelos cotovelos. Ele usa as palavras para tentar me desequilibrar emocionalmente e me deixar vulnerável. Passados 10 minutos, o homem se foi. Depois de berrar inúmeras ameaças, de zombar dela, de usar sua astúcia para tentar fazer uma conciliação e pouco depois voltar a xingar e, por fim, avisar que voltaria em breve. Senhorita Takai, saiba que não conseguirá fugir para sempre. Enquanto a senhorita estiver recebendo sinais de transmissão, eu sempre voltarei aqui. É isso mesmo. Não sou um homem que desiste fácil. Esse é o meu jeito de ser. Em breve nos veremos de novo. Não é possível ouvir os passos desse homem. Mas ele não está mais diante da porta. A umami se certifica observando pelo olho mágico.
ela aciona a trava de segurança da pistola e vai até o banheiro lavar o rosto. Suas axilas estão ensopadas de suor. Ao trocar a camiseta por uma limpa, parou diante do espelho para observar seu corpo nu. A barriga ainda não estava grande o suficiente para chamar atenção, mas lá no fundo ocultava-se um segredo importante. Almami conversou com a velha senhora ao telefone. Após Tamaro falar sobre alguns assuntos, ele passou o telefone para a velha senhora sem avisar. As conversas costumavam ter frases indiretas e palavras vagas. Pelo menos, era assim nos momentos iniciais. O novo local para onde você será transferida já está totalmente pronto. Nesse local, você fará todos os procedimentos previstos e necessários. É um local seguro e, periodicamente, será acompanhada por um médico. Se você quiser, poderá se mudar imediatamente. Será que devo me abrir com a velha senhora e contar-lhe que existem pessoas à espreita desse ser pequenino? Será que eu devo contar que aqueles caras de Sakigake pretendem pegar a criança e que desconfio que a insistência de aquele falso cobrador para que eu abra a porta está relacionada com esse mesmo objetivo? Mas Almami reconsiderou. Ela confiava na velha senhora. Além de tudo, possuía uma grande afeição por ela. Mas a questão não era exatamente essa. O ponto central era saber em que lado do mundo ela estava vivendo. Como você está se sentindo? Por enquanto, está tudo bem. Fico feliz em saber disso. Mas a sua voz parecia ligeiramente diferente. Pode ser impressão minha, mas ela soa seca e cautelosa. Se pudermos fazer alguma coisa, por menor que seja, por favor, peça sem cerimônia. Talvez possamos ajudá-la. Almami respondeu, tomando cuidado com o tom de sua voz. Acho que estou tensa. Deve ser pelo longo tempo confinada aqui. Mas estou tomando cuidado com a saúde. Afinal, essa é a minha especialidade. Muito bom. Já faz um certo tempo, mas uma pessoa suspeita rondou a minha casa durante alguns dias. Ele andou perguntando algumas coisas a respeito do abrigo. As 3 mulheres que estão na casa viram a imagem gravada nas câmeras de segurança e me disseram
que não o conheciam. Pode ser alguém que está atrás de você. A umami esboçou uma leve careta. Será que eles já sabem que temos uma ligação? Ainda não sabemos, mas não podemos descartar essa possibilidade. Esse homem possui uma aparência bem estranha. Ele tem uma cabeça muito grande e deformada. A parte de cima é achatada e praticamente calva. É baixo e os braços e as pernas são curtos e fortes. Parece alguém familiar. Cabeça calva e deformada? Sempre observo aqui da varanda as pessoas que passam pela rua, mas nunca vi ninguém com essa descrição. É um tipo que chama atenção, não? Muito. É como um palhaço espalhafatoso de circo. Se por acaso foram eles que o contrataram para sondar a minha casa, a escolha não foi muito feliz. A umami concordou com a velha senhora. Era difícil acreditar que Sakigake tenha escolhido uma pessoa de aparência tão chamativa para fazer a investigação. Eles não devem estar com falta de pessoal. Por outro lado, talvez esse homem não possua nenhuma ligação com o grupo religioso, o que significa que eles ainda não sabem da relação entre a umami e a velha senhora. Mas nesse caso, quem seria ele? Com que objetivo estaria investigando o abrigo? Será que esse homem é o mesmo que insistentemente bate na porta mentindo que é cobrador da NHK? É claro que não há provas de que se trata da mesma pessoa. O comportamento excêntrico daquele falso cobrador é o único ponto que pode ser relacionado à estranha aparência desse homem. Se você vir um homem assim, por favor, me avise. Talvez tenhamos que tomar uma providência. A umami respondeu que avisaria imediatamente. A velha senhora se calou. Essa sua atitude era, na verdade, estranha. Quando ela falava ao telefone, costumava ser breve e rigorosa quanto ao tempo. A senhora está bem? Estou como sempre. Não tenho nenhuma doença em particular. Disse a velha senhora, mas sua voz parecia conter certa hesitação. Isso também era estranho. A umami aguardou a continuação da conversa. A velha senhora prosseguiu como que resignada. Mas é que, ultimamente, sinto como estou velha. Principalmente depois que você se foi. A umami tentou falar com um tom alegre. Eu não fui embora. Estou aqui. Você tem razão. De vez em quando podemos conversar como agora. Mas acho que você me passava energia
quando nos encontrávamos periodicamente e fazíamos exercícios juntas. A senhora possui sua própria vitalidade natural. Eu apenas ajudava a puxar essa energia de modo programado e ficava ao lado para auxiliá-la. Mesmo sem mim, a senhora consegue seguir em frente com sua própria energia. Para falar a verdade, era exatamente isso que eu pensava, disse a velha senhora, soltando um riso discreto, um riso sem alegria. Eu me achava uma pessoa especial e me orgulhava disso. Mas o tempo rouba aos poucos a vida de todos. As pessoas não morrem porque chegou a hora. Elas morrem gradativamente a partir de dentro. E, por fim, chega o dia do acerto de contas. Ninguém consegue escapar disso. Todos precisam pagar o preço das coisas recebidas. Somente agora é que estou aprendendo essa verdade. Todos precisam pagar o preço das coisas recebidas. A umami franziu as sobrancelhas. Eram as mesmas palavras ditas pelo cobrador da NHK. Foi naquela noite de intensa chuva de setembro, quando os trovões ressoavam sem parar, que cheguei a essa conclusão. Eu estava sozinha na sala, pensando em você, enquanto observava os relâmpagos. Aqueles clarões iluminaram vivamente essa verdade diante dos meus olhos. Naquela noite perdi você e, ao mesmo tempo, perdi muitas coisas que havia dentro de mim. Ou melhor, perdi várias coisas. Coisas que eram o centro de minha existência, que serviam de suporte para essa existência. A umami indagou sem hesitar. Por acaso a raiva estava nessa perda? Houve um momento de silêncio, como o da maré retrocedendo. A seguir, a velha senhora falou: Você está me perguntando se, dentre as coisas que perdi, estava minha raiva? Isso mesmo. A resposta para a sua pergunta é sim. Foi isso. Aquela intensa raiva que eu possuía foi para bem longe durante os intensos raios e trovões. O que restou dentro de mim não é mais aquela labareda de ira. Hoje ela se transformou numa tristeza
desbotada. Nunca pensei que aquela raiva tão intensa e fervorosa um dia fosse se acabar. Mas como você sabe disso? É que comigo aconteceu o mesmo. E foi naquela noite de intensos trovões. Você está se referindo à sua própria raiva? Estou. Aquela raiva verdadeira e intensa que eu tinha dentro de mim não existe mais. Não digo que desapareceu por completo, mas como a senhora mesmo disse, ela se foi para bem longe. Aquela raiva ocupou durante muito tempo um espaço muito grande dentro do meu coração e me instigava a prosseguir. Como um condutor cruel que jamais descansa. Mas agora isso perdeu a força e você está grávida. Será que podemos dizer que houve uma troca? Sim, em troca disso existe agora em mim um ser pequenino, mas creio que não há relação com a raiva. E esse ser está crescendo dia a dia dentro de mim. Sei que é desnecessário falar, mas você deve protegê-lo com muito cuidado. Por isso, é preciso se mudar o quanto antes para um local seguro. A senhora tem razão. Mas antes disso, preciso terminar de fazer uma coisa. Após desligar o telefone, Almami saiu para a varanda e observou a rua e o parque infantil em seu final de tarde, entre os vãos da murada de plástico. O anoitecer se aproximava. Antes de terminar o ano de 1Q84, antes de eles me encontrarem, preciso encontrar Tengo. Não importa o que aconteça comigo.